Eu vou tentar não enrolar muito e só ir explicando os básicos aí, porque é o básico e é de certa forma bastante coisa. E eu quero dar uma sequência logo a isso. E é meio chato também ficar ouvindo a mesma coisa o tempo inteiro só para eu explicar o básico. Então, eu vou mostrar o básico e se vocês quiserem experimentar mais, fiquem à vontade aí. Mas para começar a explicar o básico, eu vou precisar de um plugin que já vem com o VCV no pack do fundamental, enfim, que é o Scope, ó. Até já busquei aqui em cima. É só escrever o que você quer. E o módulo que eu quero é o Scope, que ele basicamente mostra a onda pelo tempo. É um gráfico de onda pelo tempo, né? É voltagem pelo tempo, né? Tudo aqui no VCV Rec é em termos de voltagem. E o primeiro módulo que a gente vai ter voltagem no nome, inclusive, é o VCO, que é um oscilador, basicamente, né? V e C é Voltage Controlled, né? Voltage Controlled Oscillator, ou seja, é um oscilador controlado por voltagem. É um sintetizador modular. Quando você liga ele, ele já emite uma onda. Então, eu vou colocar aqui e ele já vai estar saindo lá uma onda seno, que é a onda que a gente escolheu aqui. Eu vou usar esse daqui do Fundamental porque ele é o básico, né? Ele vai ter as funções que a maioria dos osciladores tem. E eu diria que é mais ou menos o mínimo, assim, para o funcionamento, né? Óbvio que alguns osciladores de outras empresas, eles vão ter menos funções, mais funções aí e tal, mas entendendo esse daqui, você entende bem os outros. Todo oscilador você tem um controle de frequência, que é esse knob grande aqui, né? Esse oscilador, no caso, você pode escolher se você quer uma onda analógica ou digital. Na onda seno não dá pra ver muita diferença ali. Eu vou colocar uma onda quadrada, é mais fácil de ver. Vou baixar mais um pouco o volume aqui. Que você vê, né, a onda analógica, ela não é que nem a onda digital. Eu vou deixar digital mesmo porque vai facilitar um pouco a visualização das coisas. Você tem também um controle fine, que é como se fosse esse grande aqui, mas ele só vai e volta muito pouco, né? Mais pra você fazer um detuning ali. Às vezes você quer afinar esse VCO com outro VCO e você usa isso, né? Enfim. Tem o pulse width, que seria a largura de pulso, né? Que inclusive é até melhor que esteja na onda quadrada, que é mais fácil de ver. Que nele você consegue determinar o tamanho do pulso, né? Pra frente ou pra trás. E aqui temos dois nomes que tem um CV do lado. Esse CV quer dizer que ele tem uma entrada aqui no oscilador, no módulo, que vai entrar um sinal. E com esse knob aqui, esse botãozinho, você vai girar ele e você vai determinar o quanto desse sinal que está entrando vai afetar o som. Para mostrar para vocês, eu vou colocar um LFO da Fundamental também. Depois eu vou falar do LFO, mas por enquanto vamos só ter o fato de que ele é um oscilador também, que nem esse aqui, só que ele faz numa frequência muito mais baixa. Eu vou colocar ele aqui no Y para vocês verem. Vou deixar mais devagar até. E aqui ele está como unidirecional, mas se você clicar aqui, você pode fazer ele ficar bidirecional. Unidirecional porque ele vai de 0, que é essa linha do meio, até mais 12, que é o máximo do VCV. Então você coloca bidirecional, ele vai de 0 até 6 e volta. Eu vou usar essa onda seno para modular a frequência do VCO. Vou baixar um pouquinho aqui. Quando você aumenta esse knob aqui, você determina o quanto desse LFO vai afetar a frequência do VCO. Então aqui não está afetando nada porque está em 0%. Se você clicar com o botão direito, você consegue digitar o valor exatamente quanto você quer. A Frequency Modulation, como está escrito aqui, do VCO é em porcentagem. Então ele vai de 0 a 100%. E conforme você vai aumentando, ele vai alterando a frequência na quantidade que você colocou aqui. Pode até ver, né, que a linha rosa, que é o LFO, quando ela vai para cima, ele fica mais alto, quando vai para baixo, ele fica mais baixo. Enfim, o Scope ajuda bastante a enxergar essas coisas, né? Pode deixar até o máximo se quiser. Você pode alterar a velocidade aqui também, se quiser. Enfim,
O mesmo vale para o CV de Pulse Width, né? Esse PWM quer dizer Pulse Width, que é isso daqui, Modulation. E o CV é da mesma forma, ó, Pulse Width Modulation está em 0%, ou seja, ele vai de 0 a 100% o quanto você quer modular a largura do pulso. Então, conforme for aumentando, você vai que a largura do pulso vai mudando junto, com a linha rosa, né, que é o LFO no caso. Dá pra tirar umas texturas interessantes, né? Faltou uma parte ainda do VCO aqui, né? Que é o Hard Soft. E essa entrada Sync aqui. Essa chavinha Hard Soft, ela se refere a essa entrada também, né? Uma seria Hard Sync ou Soft Sync. Como que funciona isso? Eu vou mudar um pouco aqui pra vocês verem. Eu vou colocar essa onda quadrada, que vai ficar mais fácil de vocês enxergarem também. Como funciona o Hard Sync? Quando a onda que está entrando aqui completa um ciclo, a fase desse oscilador vai reiniciar. E é como se você sincronizasse a frequência dos dois osciladores. Quando esse completar um ciclo, o ciclo dessa aqui vai reiniciar, né? A fase dele vai reiniciar. Então eu vou mostrar para vocês como funciona. Quando essa completa um ciclo, um quadrado inteiro, chega aqui, a onda azul recomeça, que é essa onda aqui que está com o Hard Sync ligado nela. A gente chama isso de oscilador escravo, né? Slave, e esse é o oscilador master. Ou seja, esse está mandando esse aqui reiniciar. Então, ó, antes dela completar um ciclo, ela reiniciou porque esse aqui já completou um ciclo inteiro. O Soft Sync, ele é muito parecido, só que ao invés de ele reiniciar o ciclo, ele faz a onda voltar à fase dela ao inverso. Então, por exemplo, ó, ela veio até aqui, a hora que terminou o ciclo da onda quadrada, no caso, né, que é aqui no meio, ela faz o caminho de volta, só que pro outro lado, entendeu? É como se tivesse espelhado essa onda aqui. Os osciladores são basicamente isso. O LFO é bem parecido com o VCO, né? Principalmente porque os dois são osciladores. Os dois da Fundamental tem 4 saídas também, todas essas saídas aqui. A diferença são algumas, né? A primeira é essa diferença aqui das chavinhas. Uma é que esse oscilador você pode escolher se ele é unilateral, ou seja, se ele vai só valores positivos, ou se ele é bilateral, valores positivos e negativos. E vamos dar para onda seno aqui só para mostrar para vocês. Você pode ver que dá para você olhar no próprio cabo quando o valor está positivo ou negativo. Quando ele está positivo, a cor aqui dentro é verde. Quando ele está negativo, a cor é vermelha. Mas é basicamente isso. E tem outra diferença também, que é esse 0 a 180, que você inverte a fase dele, basicamente. Aqui é a fase 180, aqui a fase é 0. E ele tem uma entrada, que seria a entrada de reset, que é basicamente um hard sync também. Quando entrar um sinal aqui, que pode ser um gate, que eu vou explicar mais pra frente o que é. E ele tem 2 entradas de modulação de frequência, ou seja, você pode ter 2 valores diferentes, modulando ele, né, a seu gosto aqui. O resto ele é tudo praticamente igual, frequência, é largura do pulso e modulação da largura do pulso. Agora eu vou falar de filtros com vocês, porque eu acho que é um bom caminho, assim, né, pra quem tá acostumado a mexer com sintetizador VST, assim, né, que o sintetizador já tá todo montado, bonitinho ali, né. Aqui é como se ele tivesse desmontado e você pudesse organizar ele da forma que você quiser. Usar o filtro da Fundamental também. VCF. Aqui eles chamam filtro de VCF, que é Voltage Controlled Filter. É uma coisa disso daqui, na verdade, né? Mas é um filtro normal. Assim como no MADAW, você precisa indicar o caminho que o som vai fazer. Ou seja, ele vai sair de um oscilador, vai entrar no filtro. E aqui, para você escolher se ele é High Pass ou Low Pass, ele dá as 2 saídas ao mesmo tempo. A gente vai usar só Low Pass, por enquanto. Ele tem todos os controles básicos de um filtro, que é a frequência, ressonância, drive, sem uma distorção, né, um ganho. E tem esse fine tuning também, que é como se fosse uma frequência, só que de uma forma mais fina, né? Igualzinho esse knob aqui do VCO. Ele tem esse knob de CV da frequência, que é que nem esses knobs de CV aqui do FMCV do VCO ou do LFO, enfim, só que ele está no meio. O que significa que você pode fazer com que o sinal que está entrando aqui afete a frequência do filtro tanto positivamente quanto negativamente. Eu vou colocar um LFO, no caso que seria essa wave, né, que fica mais fácil de mostrar isso para vocês.
Se fosse uma onda seno, o ponto zero dela, o ponto final dela é o mesmo ponto inicial, então talvez não ficasse tão evidente assim. Mas ó, se eu colocar a frequência para cima, me afeta positivamente. Então, quando o ponto do LFO está lá em cima, o filtro está tudo aberto. Quando lá embaixo está tudo fechado. Se eu tivesse virado esse sinal para o outro lado, ia ser o contrário. Na hora que ele está lá embaixo, o filtro está ao máximo aberto. Na hora que ele está em cima, ele está ao máximo de fechado. E aqui a gente não falou de envelopes ainda, que é o próximo tema, na verdade. O envelope ele também vai ter todos os controles que você já está acostumado lá dos seus soft synths. Você já está aqui decay, sustain, release. Todos eles têm um input dedicado, né? O input seria um lugar que vai receber o sinal de qualquer outro lugar, no caso. Ou seja, todos eles têm um input dedicado de CV ou de control voltage, né? Que vai modificar a velocidade do ataque, a velocidade do decay, né? O tempo do ataque, o tempo do decay, o volume do sustain e o tempo do release. E ele é uma modulação, então a gente tem que pegar a saída dele e colocar para modular a frequência. Só que ele precisa de alguma coisa que dispare ele. Ele vai ser a linha azul, né? E a linha azul tá reta, ou seja, ele não tá fazendo nada. Ele precisa de alguma coisa que dispare ele. Eu vou usar uma onda quadrada, que ela serve como um gate também, porque ela dá um sinal para cima e para baixo. A tradução de gate, na verdade, literalmente é portão. O portal, porta, enfim. Ou seja, quando ele abre o gate, ele funciona. Na hora que ele fecha o gate, para de funcionar. É como se o gate fosse você apertando a tecla mid lá. Você aperta, então ele vai passar pelo ataque, pelo decay, vai ficar no sustain. Na hora que você soltar o gate, ele vai pro release. Então eu vou usar a onda quadrada para mostrar isso. Só que a gente tem que aumentar um pouco aqui para afetar, né? Aí não tá muito psytrance, né? Um, por causa da velocidade. E segundo, porque o ataque tá um pouquinho aberto. Eu gosto também de fazer meus baixos psytrance com nenhum sustain no envelope do baixo. Dá pra enxergar bem, né? O scope ajuda bastante a ver isso. Mas você pode ajustar o tempo de decay, ó, ele vai ficar longo até soltar a tecla. A hora que soltar a tecla, ou o gate, no caso, ele vai entrar no tempo de release. Eu vou abaixar o tempo de release aqui. Esse aqui seria um BPM meio baixo, na verdade, né? Então a gente aumenta a frequência da LFO e ele vai aumentar a velocidade ali. Enfim, faça os experimentos. Outra forma também de você fazer isso é mudar o pulse width daqui, né? A largura de pulso da onda quadrada do LFO e deixar ele bem curtinho. Aqui ele tá longo, na verdade. Deixar ele bem curtinho. Eu posso deixar ele o mínimo de curtinho e simplesmente ignorar essa parte aqui. Como o sustain é zero, o release também vai levar o volume pra zero. Então eu posso ignorar essa parte aqui e mudar só o release. E aumentar a velocidade aqui. Só que tem outra coisa que o Base Psytrance tem também, que a gente ainda não colocou aqui, que é o retrigger da onda do VCO. Porque toda nota do Psytrance, quando ela começa do baixo, a frequência, né, a fase do oscilador recomeça. E é para isso que serve o sync, nesse caso, pelo menos. Só que a gente tem que ter o hard sync. Não é bem o Psytrance que a gente queria, né, mas estamos chegando lá.